Estamos aqui para apresentar mais uma edição do nosso programa Personalidade do Leste, um programa que tem como objetivo retratar histórias de personalidades que deram o seu contributo e continuam dando o seu contributo para o crescimento da nossa região e província em particular. Hoje temos como convidado Eduardo Leandro, jornalista de profissão pela Rádio Nacional de Angola. Sagrou-se vencedor na categoria de rádio com a reportagem sobre o impacto da Covid-19 no ramo empresarial. Convido, assim, a fazer uma auto-apresentação. Ok, obrigado Jorge Tomás e também a plataforma digital Leste Angola por terem me escolhido para ser convidado especial desta vossa edição. Eu sou jornalista, como disseste, Eduardo Leandro, mais conhecido por Eduardo Leandro, mas o nome é bastante vasto, Eduardo Leandro dos Santos Pereira, solteiro, vive maritalmente, jornalista de profissão da Rádio Nacional de Angola, colocado na Rádio Lunda Norte. Sou esta pessoa. Bem, partimos para o momento das nossas questões que temos preparada para essa personalidade do Leste. Durante a sua carreira, o que mais lhe marcou? Durante a minha carreira, durante este período todo. Certo. Bem, de princípio eu sou jornalista há 17 anos, né? Jornalista no verdadeiro sentido da palavra, há uns 17 anos, oficialmente desde 2003. Mas muito antes, nos idos anos de 1999, 2000, eu já apresentava o programa infantil, não como jornalista, era um mero apresentador do programa infantil, fazia apenas por hobby, como uma diversão, até se tornar numa verdadeira profissão, onde me encontro mergulhado até hoje. E então, estás a ver o que são 17 anos de vida profissional ativa e depois mais aqueles outros anitos, 4 ou 3 anos, como apresentador do programa infantil. Muitas ações chegaram a nos marcar na vida profissional. O que ficou mais patente em mim é por saber que praticamente conheço toda a província da Lunda Norte. E nós gostaríamos de saber como foi idealizada e no caso executada, a matéria que ajudou a sagrar-se vencedor no Prémio de Jornalismo, edição 2020. Bem, quase que foi de forma natural. Estamos todos mergulhados nesta fase da pandemia Covid-19. Então, jornalistas fazem matérias diversas. Entre elas, e nos últimos tempos, se notares qualquer noticiário, qualquer programa, nada passa nos órgãos de comunicação social sem se tocar no assunto Covid. Durante o percurso que temos feito nos demais municípios, nos dedicamos a interpelar as mulheres empreendedoras nos diferentes municípios, as dificuldades que passam, o impacto que a Covid-19 teve nos seus negócios, vistos que logo ao início da pandemia encerraram-se mercados, boutiques, restaurantes e nós fomos simplesmente caçar o negócio de mulheres empreendedoras. Até porque o título da reportagem é Impacto da Covid-19 no negócio das mulheres empreendedoras. Isso é verdadeiro. Exatamente. E então fizemos uma reportagem nesse sentido e colocamos ela a passar apenas no ar. Nós não sabíamos se teríamos até este ano o Prémio 4 de Julho. Ele já estava parado há coisa de... 4 anos, se não estou em erro. 5 anos. Há 5 anos que ele estava com o prémio. A última edição foi em 2016. 2015. Sim. Exatamente. Então, desde 2015 que nunca houve concurso. Nós fizemos uma reportagem. De repente, o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Governo da Província anuncia que estão a reativar o prémio 4 de julho e aqueles que têm algum trabalho que tragam-nos. Então escolhi entre os vários trabalhos que eu fiz esta peça sobre o impacto da Covid no negócio das mulheres empreendedoras, coloquei a concorrência e o júri avaliou na categoria de rádio
para no final das contas ela ter sido valorizada em função do contexto e o impacto que ela própria teve no concurso. O Jorge não imagina o que é fazer uma reportagem a começar do ponto de partida daqui do Dundo até a Lagoa Nacarumbo, sair da Lagoa Nacarumbo e regressar a reportar os factos. Aquela chega a ser da reportagem que mais marcou, sim, a minha vida profissional. Durante estes 17 anos, muito trabalho já foi realizado. Como jornalista, quantos prémios já conseguiu com essa profissão? Na verdade, de forma oficial, é só este, de 2020. Algumas vezes concorri com outros colegas, os outros colegas é que venceram. O prémio também é muito aos soluços, tem anos que não se realizam, há anos que você trabalha afincadamente, mas não te dá tempo de pegar às vezes a tua peça de reportagem e colocá-la a concorrer. Certo. E como é que olha para o jornalismo na Lunda Norte? O jornalismo na Lunda Norte é difícil. É difícil por causa de vários fatores. Primeiro, reportar os factos da Lunda Norte é difícil pelo acesso às fontes. Convencer o outrem, um dirigente especificamente, ou um cidadão comum, a te considerar uma entrevista é muito difícil. Você tem que lhe namorar. Em alguns momentos pedir uma espécie de favor. Não é fácil, as pessoas nunca estão disponíveis. E se for então um dirigente, ele tem que analisar uma série de fatores, o impacto que pode ter essa entrevista, se ele pode falar, se ele soltar algo que compromete, que venha comprometer o seu cargo, ficar na mira, na iminência de uma possível exoneração devido a um pronunciamento dele. Então tudo isso fica difícil. E com base aos motivos que bem citou, o que acha que deve ser mudado? O que deve ser? Sim, no que toca à carreira de jornalista, ou seja, no jornalismo. Bem, no jornalismo, os jornalistas já têm feito a sua parte. Sim, a nível provincial. Ao nível da província. O que tem que ser mudado é a sociedade civil, de forma genérica, encarar o jornalista como um cidadão do bem. Sim. Aquele apenas que vai buscar os factos, traz à tona a realidade. Aquele que só quer trabalhar para o engrandecimento também da província. As pessoas têm que facilitar o trabalho do jornalismo, tá? Porque os factos que andam escondidos, que são ricos dessa província, têm que vir à tona para que o resto do país conheça, o mundo também conheça e venham investir. Nós temos muitos monstros adormecidos e cultura escondida. É verdade. E em termos profissionais, considera-se um homem realizado? Não. Por quê? Ainda não sou um homem realizado. Primeiro, ainda ganho mal. Ainda vivemos muitas dificuldades, não obstante o nome que conquistamos. Ainda não realizei um dos principais sonhos que qualquer homem sempre pensa conquistar. Ainda não efetivei o meu matrimônio. Eu vivo maritalmente há 15 anos, praticamente, com a minha querida esposa. Ainda não efetivei este momento, e até porque podes não acreditar, mas tudo isso tem a ver com a questão salarial, as condições da vida. Muita gente julga que o jornalista é aquele que está bem já de vida, mas ainda passa muitas dificuldades que têm que ser superadas e no final de tudo a minha realização chegará quando ver boa parte dos meus filhos, que são 4, formados. Aí sim vou me sentir um homem realizado, descansado, posso deixar de trabalhar, pedir a minha reforma. É nesta fase em que provavelmente vou me sentir realizado. E como é que olha para a juventude da Lunda Norte? Juventude da Lunda Norte, digo que ainda é tímida. Precisa de ser um pouco mais agressiva nos mais variados setores em que ela está inserida. Do tipo, os empreendedores
têm que aprender a assumir riscos, se levantarem das quedas que às vezes enfrentam. Aqueles que atuam no ramo do desporto serem mais atuantes, fazerem melhor para estarem aos olheiros, às vistas dos olheiros, assim que está correto, às vistas de quem estão envolvidos no mundo do futebol. Os jovens têm que organizar-se bem, formar equipas pequenas de futebol nos bairros, intervirem junto das administrações para que deixem espaços livres para a recriação, prática do desporto, nem que for um espaço aberto, com pequena relva, e criarem outros cenários. E os jovens têm que fazer um barulho grande, unirem-se através das associações organizadas, CPJ, as associações dos diferentes bairros, para intervirem junto das autoridades administrativas, do próprio governo, para criarmos aquilo que é a Casa da Cultura. Para terminar, gostaríamos que deixasse uma mensagem de amor a todos os que acompanham o seu trabalho, familiares, amigos, pessoas especiais na sua vida. Bem, eu tenho primeiro a agradecer a todos aqueles que me prestam sempre apoio, para que o meu trabalho resulte em algum sucesso, com algum êxito. Tenho estado a receber apoio de amigos, ouvintes e muitas vezes encorajamento. Eu agradeço este apoio, dizer que farei sempre o possível para não decepcionar de forma profissional os nossos ouvintes, amantes do nosso trabalho. É por eles todos, aqueles que conhecemos e não conhecemos, que nos conhecem, que fizemos todo esse esforço para o bem comum de todos nós. Então, terminamos assim a nossa primeira entrevista audiovisual com Eduardo Leandro, jornalista de profissão há 17 anos. Como bem dissemos no início da nossa entrevista, sagrou-se vencedor no Prémio de Jornalismo da edição 2020 com o tema o impacto da Covid-19 no negócio das mulheres empreendedoras, certo? Então, terminamos assim com o propósito de regressarmos dentro de 15 dias. Obrigado pela audiência e nos vemos em breve.